Hoje, vamos entender o verdadeiro motivo da vinda de Jesus ao mundo. Uma mensagem que pode transformar o seu coração e renovar sua fé. O céu que decidiu descer. Houve um tempo em que o mundo caminhava sem esperança. O amor se tornara raro, a fé parecia distante e o coração humano cansado. O silêncio de Deus, que muitos confundiam com ausência, era, na verdade, o anúncio de algo grandioso. O Criador olhava para a terra, ferida, confusa e mergulhada em escuridão, e movido por um amor que ultrapassa qualquer entendimento humano, decidiu descer. Foi assim que a eternidade se fez carne. O Verbo, que estava com Deus e era Deus, entrou na história. O Criador entrou na criação. E tudo mudou. Jesus veio ao mundo não como um rei cercado de ouro, mas como um bebê envolto em panos simples, deitado em uma manjedoura. Ele veio mostrar que a grandeza de Deus não está nas coroas, mas na humildade. Não nos tronos, mas no coração que serve. Por que Jesus veio ao mundo? Porque Deus viu que o homem havia se perdido. O pecado separou a criatura do Criador. E desde então, o coração do Pai ardia por resgatar os filhos que haviam se afastado. Em João 3,16 está o resumo do amor divino. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor não foi apenas declarado, foi demonstrado. Ele veio até nós, caminhou entre nós e se fez um de nós. O Filho de Deus entrou no tempo para restaurar o que o pecado destruiu. Jesus veio para revelar quem Deus é. Não um juiz distante, mas um Pai que ama, perdoa e chama cada um pelo nome. Ele veio para curar os corações feridos, libertar os cativos e restaurar os quebrantados de espírito, como profetizou Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Ele veio porque nós precisávamos de salvação, e somente o amor poderia nos salvar. Nenhum sacrifício humano seria suficiente. Nenhuma força terrena alcançaria o trono da graça. Era preciso que o próprio Deus viesse, e ele veio, não apenas para viver entre nós, mas para morrer por nós, para mostrar que o amor é mais forte que o ódio, que a luz é mais poderosa que a escuridão e que a esperança é eterna para quem crê. Assim começa a história do motivo mais belo do universo. Jesus veio ao mundo porque Deus amou demais para nos deixar perdidos. A restauração do que foi perdido. Jesus veio ao mundo para restaurar aquilo que o pecado havia destruído. Desde o Éden, a humanidade carrega as marcas da separação, a distância entre o Criador e a criatura. O pecado quebrou a comunhão, manchou o coração humano e trouxe dor, culpa e morte. Mas o amor de Deus não desistiu. Mesmo quando o homem se escondeu, Deus foi ao seu encontro. Quando Adão se calou, Deus o chamou. Onde estás? Não como quem busca um culpado, mas como quem chama um filho perdido. Jesus veio ao mundo para responder a essa pergunta milenar. Ele é a voz de Deus dizendo, eu vim te buscar. Em Lucas 19:10 está escrito, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essas palavras são o coração da missão de Cristo. Ele não veio apenas para ensinar, curar ou fazer milagres. Ele veio para resgatar. O mundo estava ferido e ele trouxe cura. A alma estava vazia e ele trouxe sentido. O homem estava perdido e ele trouxe o caminho. Em João 14:6, Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas palavras ecoam até hoje, atravessando gerações, curando corações, quebrando cadeias e iluminando a escuridão interior. Jesus não veio por perfeitos, veio por quebrados. Ele não veio para os santos, mas para os pecadores. Ele mesmo disse, não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Mateus 9:13. Cada toque de Jesus revelava restauração. Quando ele tocava um leproso, a doença desaparecia. Quando olhava para um cego, a visão renascia. Quando falava com um coração ferido, a esperança voltava a pulsar. Mas a maior restauração que ele trouxe
foi espiritual. Ele restaurou a ponte entre o homem e Deus, rompendo o muro que o pecado havia levantado. Na cruz, ele se tornou o elo entre o céu e a terra, entre o divino e o humano, e foi ali pregado entre dois ladrões que a restauração se cumpriu de forma perfeita. Enquanto o sangue caía, a redenção nascia. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, mostrando que a partir daquele momento nada mais nos separava do Pai. Jesus veio para restaurar tudo o que o inimigo tentou destruir. Ele veio para reerguer famílias, curar traumas, libertar mentes aprisionadas e devolver dignidade a quem já não acreditava em si mesmo. Ele veio para te lembrar que, por mais longe que você tenha ido, ainda há um caminho de volta. E esse caminho tem nome: Jesus Cristo. A revelação do amor do Pai. Jesus veio ao mundo para revelar o amor do Pai. Durante séculos, muitos imaginaram Deus como alguém distante, severo e inacessível. As tradições criaram rituais, os homens levantaram muros e o coração humano se encheu de medo. Mas quando Jesus caminhou entre nós, o amor ganhou rosto, voz e toque humano. Ele veio mostrar que Deus não está longe, Ele está aqui. Que Deus não é apenas um juiz, Ele é Pai. E que esse Pai não está esperando que você se torne perfeito para te amar, mas te ama para te transformar. Jesus disse em João 14:9, "Quem me vê a mim, vê o Pai." Essas palavras mudaram tudo. Até então, ninguém ousava imaginar um Deus que se aproximasse com ternura, que chorasse com o aflito e tocasse o impuro. Mas em Cristo, Deus revelou o seu coração. Quando Jesus curava, o Pai estava amando. Quando Jesus perdoava, o Pai estava restaurando. Quando Jesus chorou, o Pai mostrava que também sente a dor dos seus filhos. Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para salvá-lo. João 3,17 declara: "Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele." Isso muda completamente nossa visão de fé. Jesus não veio apontar nossos erros, veio oferecer perdão. Não veio exigir perfeição, veio ensinar o caminho da graça. Não veio cobrar sacrifícios, Ele mesmo foi o sacrifício. Cada gesto de Jesus carregava um propósito: revelar o amor que nunca desiste, o amor que encontra a ovelha perdida, o amor que espera o filho pródigo, o amor que cura o coração quebrado e dá um novo recomeço. Em 1 João 4, 9 e 10 está escrito: "Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados." Esse é o verdadeiro amor, o amor que toma a iniciativa. Antes que você se voltasse para ele, ele já te amava. Antes que você dissesse, "Senhor, me ajuda", ele já estava a caminho. Jesus veio ao mundo para nos ensinar que o amor de Deus é pessoal. Não é um sentimento genérico, é um amor com nome e rosto. E esse nome é o seu. Deus te amou antes mesmo de você nascer. E a prova desse amor foi Cristo, vindo ao mundo, caminhando entre nós, morrendo por nós e ressuscitando para nos dar vida. Ele é a mensagem viva de que o amor do Pai não tem fim. E quem o encontra, encontra a verdadeira paz. O caminho da vida verdadeira. Jesus não veio apenas para nos salvar da morte, mas para nos ensinar a viver de verdade. O mundo conhecia o respirar, mas não conhecia a vida. Muitos caminhavam, trabalhavam, conquistavam coisas, mas por dentro estavam vazios. Viviam sem direção, sem paz e sem propósito. Foi então que Jesus veio e disse em João 10:10, "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Essas palavras soam como um convite. Viver não é apenas existir. A verdadeira vida é aquela que flui de dentro para fora, uma vida que nasce da presença de Deus. Jesus veio ensinar que o sentido da vida não está no que temos, mas em quem somos nele. Não está nas riquezas, nas conquistas ou nas aparências, mas no amor, na compaixão e na fé. Ele veio mostrar que felicidade não se compra, se encontra. E que a paz verdadeira não vem das circunstâncias,
mas de um coração que confia em Deus, mesmo quando o mundo desaba. Em Mateus 11:28, ele nos chama com ternura: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a voz que cura o coração cansado, a mente aflita e a alma que perdeu o rumo. Jesus veio ensinar que o descanso não está em parar, mas em confiar. Ele mostrou que não precisamos carregar o peso sozinhos, porque há um Deus que se importa, que entende e que está pronto para ajudar. Durante seu ministério, ele não só falava, ele vivia o que pregava. Ele perdoava quando era ofendido, servia quando era exaltado, amava mesmo quando era rejeitado. Ele nos ensinou que o maior entre nós é o que serve, que o perdão é mais poderoso que a vingança e que amar o inimigo é o ato mais divino que um ser humano pode praticar. Em Mateus 5, Jesus disse: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ele nos chamou para um novo modo de viver, o modo do reino, onde o amor vence o ódio e a luz vence as trevas. Seguir Jesus é mais do que uma crença, é uma transformação diária. Ele veio para que deixássemos de apenas existir e começássemos a viver, para que cada passo fosse guiado pela fé e cada decisão iluminada pela verdade. A vida verdadeira é aquela em que Deus habita dentro de nós. E quando Ele mora no coração, o vazio desaparece, a tristeza perde força e a alma encontra o seu lugar. Jesus veio para nos ensinar a viver com propósito, com paz e com amor. E esse é o maior presente que Ele nos deixou, a chance de viver plenamente, mesmo em meio às tempestades. O libertador das almas, Jesus, veio ao mundo para libertar os cativos, não apenas aqueles presos em correntes visíveis, mas também os prisioneiros da alma. Ele veio libertar os que estão presos em culpas, em traumas, em medos, em vícios e em feridas que o tempo não curou. O mundo está cheio de prisões invisíveis, pessoas que sorriem por fora, mas choram por dentro, que caminham, mas estão presas no passado, que dizem está tudo bem, mas vivem um cativeiro interior. Foi por elas, por nós, que Jesus veio. Em Isaías 61:1 está escrito: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Essa profecia se cumpriu quando Jesus leu essas mesmas palavras na sinagoga e disse: Hoje se cumpriu esta escritura. Ele não estava apenas declarando um texto antigo, estava anunciando o início de uma nova era, a era da liberdade. Jesus libertou os endemoniados, os oprimidos, os desprezados, os marginalizados e todos os que estavam amarrados por correntes que ninguém via. Mas o maior milagre não era o físico, era o espiritual. Ele libertava pessoas da escravidão do pecado, da condenação da culpa e das amarras da tristeza. Em João 8,36, ele disse: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade vai além das paredes de uma prisão. É a liberdade de poder olhar para o passado sem medo, viver o presente com fé e caminhar para o futuro com esperança. Jesus veio para mostrar que o inimigo não tem a última palavra, que o pecado não define sua identidade, que o fracasso não é o fim da história. Ele veio para arrancar as correntes que te impedem de sonhar e para abrir as portas que o medo fechou. Quando ele entra na vida de alguém, o impossível se torna possível, o fraco se torna forte e o perdido se torna achado. O poder de Jesus não é simbólico, é real. Ele transforma o viciado em vencedor, o ferido em curado, o caído em levantado e o rejeitado em amado. E essa libertação acontece de dentro para fora. Começa no coração, se espalha na mente e muda todo o modo de viver. Jesus veio para libertar você, para quebrar os grilhões que ninguém mais pode tocar, para curar as feridas que ninguém mais pode ver. E quando Ele liberta, é completo. Porque a liberdade em Cristo não é apenas ausência de prisão, é presença de paz.
e onde há paz, há Deus. O perdão que cura. Jesus veio ao mundo para perdoar, e o perdão é uma das expressões mais puras do amor divino. Quando ele caminhava entre os homens, via muito mais do que aparências. Via corações feridos, almas arrependidas e vidas presas pela culpa. A culpa é uma das prisões mais cruéis. Ela pesa, sufoca, paralisa. Muitos vivem em silêncio, carregando erros do passado como correntes invisíveis. Mas Jesus veio justamente para quebrar esse peso. Em Marcos 2:5, ao olhar para um paralítico, ele disse: Filho, os teus pecados te são perdoados. Antes de curar o corpo, ele curou a alma. Porque a verdadeira paralisia muitas vezes não está nas pernas, mas no coração que já não consegue acreditar que pode recomeçar. Jesus veio para dizer que o passado não é o fim da história. Ele veio para nos ensinar que há perdão, que há graça, que há uma nova chance. O perdão de Deus não é condicional, é um presente. Não é algo que se conquista, é algo que se recebe. Em 1 João 1:9, a promessa é clara. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus veio para limpar o coração humano das manchas que o mundo não pode apagar. Ele veio para restaurar o brilho da alma, devolver o sorriso ao rosto e reacender a chama da esperança. Quantas vezes ele perdoou aqueles que o traíram, o negaram, o feriram? Pedro o negou 3 vezes, mas foi restaurado. Maria Madalena foi liberta e se tornou uma seguidora fiel. Um ladrão à beira da cruz encontrou a eternidade em um único olhar de fé. Jesus não veio para condenar, veio para levantar. Não veio para apontar o erro, mas para oferecer a mão. Ele é o Deus que não desiste, mesmo quando todos os outros desistem. Quando o mundo diz, você falhou, ele diz, você ainda é meu. Quando a sociedade vira as costas, ele abre os braços. E quando o pecado tenta te prender, ele te liberta com uma simples palavra: perdoado. O perdão de Jesus não é esquecimento, é transformação. Ele não apaga apenas o erro, ele transforma o coração que errou. Depois do perdão, você não é mais o mesmo. Você é alguém novo, lavado, restaurado, refeito pela graça. E é por isso que Jesus veio, para que o coração cansado encontre descanso, para que a alma culpada encontre paz, e para que cada um de nós saiba que o amor de Deus é maior do que qualquer pecado. Porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. E essa graça tem nome: Jesus Cristo. A luz que rompe a escuridão. Jesus veio ao mundo para trazer luz onde só havia trevas. Desde o início, a humanidade caminhava em meio à escuridão espiritual. A dúvida, o medo, o pecado e o desespero cobriam a alma humana como uma noite sem fim. Mas então, a profecia se cumpriu. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Isaías 9:2. Essa luz não era o sol, nem uma estrela no céu. Era o próprio Filho de Deus, descendo à terra para iluminar corações. Em João 8:12, Jesus declarou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essas palavras ecoam como um farol na tempestade. Porque todos nós em algum momento passamos por trevas. Momentos em que a fé vacila, em que a esperança se apaga, em que parece que Deus está em silêncio. Mas foi justamente para esses momentos que Jesus veio. Ele veio para acender uma luz que o mundo não pode apagar. Uma luz que brilha dentro da alma e transforma até o desespero em força. Ele veio para mostrar que não há noite tão escura que possa resistir ao amanhecer da graça. Quando Jesus entra, a escuridão precisa sair. Quando ele fala, o silêncio do medo se cala. Quando ele toca, a vida volta a florescer. Ele trouxe esperança aos cansados, fé aos desanimados e propósito aos que haviam perdido o rumo. Cada milagre que realizou foi como uma chama acesa no coração humano. Quando curou o cego de nascença, mostrou que pode abrir olhos que nunca viram a luz. Quando ressuscitou Lázaro, mostrou que nem a morte é capaz de apagar o poder da vida que ele carrega. Em João 1:5 está escrito: A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam.
Nenhuma força do mal pode apagar a luz que vem de Deus. Por isso, ainda que o mundo pareça escuro, ainda que o coração esteja ferido, ainda que tudo pareça perdido, há uma luz que continua brilhando. Essa luz é Jesus. Ele é a esperança que não morre, a fé que não se apaga, a presença que nunca abandona. Ele é a resposta para o coração que pergunta por quê, e o consolo para quem chora no silêncio. A luz que Jesus trouxe não é apenas para o mundo, é para dentro de você. É a luz que dissipa a tristeza, que cura as feridas do passado e que mostra que há um novo começo à frente. Jesus veio para iluminar o caminho de quem anda perdido, para mostrar que há direção, há vida, há amor. E mesmo quando você sente que a chama da fé está quase apagando, lembre-se, Ele é o fogo que reacende o que o tempo tentou apagar. Ele é a luz do mundo, e essa luz jamais se apagará. O caminho da reconciliação. Desde o princípio, o desejo de Deus sempre foi ter comunhão com o homem. Ele nos criou para um relacionamento íntimo, para que vivêssemos em sua presença, cercados pelo seu amor. Mas o pecado ergueu um muro entre o céu e a terra. A desobediência trouxe separação, e a humanidade perdeu o acesso ao Criador. Foi então que o céu tomou a iniciativa. Deus não esperou que o homem subisse até ele. Ele mesmo desceu. Jesus veio ao mundo para reconstruir a ponte que o pecado havia destruído. Em 2 Coríntios 5, 18, 19, está escrito: "E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação." Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Essas palavras revelam o coração do Evangelho. Deus em Cristo, trazendo o homem de volta para casa. Jesus veio para restaurar a amizade que foi perdida, para refazer o laço que o pecado rasgou, para abrir novamente o caminho até o Pai. Por isso, na cruz, ele clamou: "Está consumado." Aquele grito não foi de derrota, foi de vitória. Foi o som do muro caindo, do véu se rasgando, das correntes se quebrando. Naquele instante, o impossível aconteceu. O pecador pôde voltar a se aproximar do Deus Santo. O caminho para o céu foi reaberto e a eternidade se tornou acessível a todos que creem. Romanos 5:10 diz: "Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida." Jesus é o elo perdido entre o divino e o humano. Ele é o mediador, o intercessor, o amigo fiel que estende a mão e diz: "Venha, o caminho está livre." Nenhum outro nome, nenhum outro sacrifício, nenhuma outra fé é capaz de fazer o que ele fez. Porque somente o sangue do Cordeiro puro poderia apagar o pecado do mundo. Quando ele morreu, não foi apenas um homem sendo crucificado, foi o amor sendo derramado. E quando ressuscitou, foi a eternidade se abrindo diante de nós. A reconciliação com Deus é o maior presente que o ser humano pode receber. É a restauração da alma, o retorno à origem, o reencontro com o propósito. Por meio de Jesus, somos novamente chamados de filhos. Não servos, não estranhos, mas filhos amados do Pai. E essa é a promessa. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1:12. Jesus veio para nos devolver o direito de pertencermos à eternidade. Ele veio para nos lembrar que este mundo é apenas passagem e que há uma morada preparada, onde não haverá dor, nem lágrimas, nem morte. Ele veio para abrir a porta do céu, e essa porta tem nome: Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. O amor que se entregou. Jesus veio ao mundo para nos ensinar o poder do amor, mas não um amor de palavras, e sim um amor que se doa, que se entrega, que se sacrifica. Um amor tão profundo que foi capaz de trocar o trono pelo madeiro, a glória pelo sofrimento e a eternidade pela cruz. O amor dele não se mede, se sente. Não se explica, se experimenta. E esse amor foi provado no Calvário, o lugar onde o céu e a terra se encontraram. Em João 15:13, ele declarou: "Ninguém tem maior amor do que este,
de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Essas palavras não foram apenas um ensinamento, foram uma profecia sobre o que ele estava prestes a fazer. No Getsemane, ele chorou, suou sangue, sentiu o peso do pecado do mundo sobre os ombros. Mesmo assim, escolheu o amor. Poderia ter recuado, mas ficou. Poderia ter se livrado, mas se entregou. Em Filipenses 2:8 está escrito: "E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz." A cruz era símbolo de vergonha, mas nas mãos dele virou símbolo de vitória. Ali, ele provou que o amor vence o ódio, que o perdão é mais forte que o castigo e que a vida sempre triunfa sobre a morte. Enquanto o mundo zombava, ele amava. Enquanto os soldados o feriam, ele perdoava. Enquanto o sangue escorria, a salvação nascia. E quando finalmente exclamou: "Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem", a história mudou para sempre. O amor de Jesus atravessou o tempo e alcançou gerações. A cruz não foi o fim, foi o recomeço. Em 1 João 3,16 está a explicação perfeita. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. A cruz é o ponto mais alto do amor de Deus. Ali, ele mostrou que amor verdadeiro exige entrega, exige renúncia, exige sacrifício. E ao fazer isso, abriu para nós o caminho da redenção. Não há dor que ele não entenda, nem ferida que ele não possa curar. Porque ele sentiu tudo: o abandono, a solidão, o desprezo. Mas mesmo assim, escolheu amar. E esse amor continua vivo. É o mesmo amor que te levanta quando o mundo te derruba. O mesmo que te perdoa quando você erra. O mesmo que te chama, te restaura e te dá um novo começo. Jesus veio para mostrar que o amor é a força mais poderosa do universo. E quem experimenta esse amor nunca mais é o mesmo. A cruz não foi tragédia, foi propósito. Foi o amor de Deus escrito em madeira e sangue, dizendo: "Você vale o meu sacrifício." A promessa do novo amanhecer. Jesus veio ao mundo para nos dar algo que o tempo não pode roubar: vida eterna. O seu propósito não terminou na cruz, começou ali. Porque depois da dor, veio a vitória. Depois da escuridão, nasceu a luz do terceiro dia. Quando o anjo anunciou: "Ele não está aqui porque ressuscitou", no Mateus 28:6. A morte perdeu o seu poder e o inferno perdeu o seu domínio. A ressurreição de Jesus não foi apenas um milagre, foi a assinatura de Deus dizendo: "A vida vence." Ele veio para provar que a esperança nunca morre, mesmo quando tudo parece perdido, que o amor de Deus é mais forte do que o túmulo e que nenhum fim é definitivo quando ele está no controle. Em João 11:25, Jesus declarou: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Essas palavras não são apenas uma promessa distante, são uma realidade presente. Porque todo aquele que crê em Jesus carrega dentro de si uma chama que nem o tempo apaga, a certeza da vida eterna. A eternidade começa quando o coração se abre para Cristo. Quando o homem entende que não está mais sozinho, quando a alma cansada encontra descanso nos braços do Salvador. Ele veio para restaurar tudo o que o pecado destruiu. Veio para dar sentido à vida, direção à caminhada e propósito à existência. Jesus veio para devolver o brilho aos olhos que perderam a esperança e para transformar lágrimas em sorrisos, dor em aprendizado e derrota em testemunho. Em João 14:2 ele disse: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar." Essas palavras são um lembrete de que este mundo é apenas o começo, que há algo maior, mais bonito e eterno nos esperando. Um lar onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Onde cada ferida será curada e cada lágrima enxugada pelas mãos do próprio Deus. Em Apocalipse 21:4 está escrito: "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor." Essa é a promessa final, o destino preparado para todos que creem. O novo amanhecer, onde o sol nunca se põe e o amor nunca termina. Jesus veio ao mundo para mudar a nossa história,
para que aquele que estava perdido fosse achado, para que o que estava morto vivesse novamente, e para que o coração ferido encontrasse descanso eterno em seu amor. Então hoje, se o teu coração está cansado, lembre-se, ele veio por você, ele morreu por você, mas acima de tudo, ele ressuscitou por você. E porque ele vive, você também viverá. Porque ele venceu, você também vencerá. E porque ele prometeu, o amanhã sempre trará um novo recomeço. O amor de Cristo é a ponte entre o agora e a eternidade. E quando você atravessa essa ponte, o medo perde a voz, a fé ganha força e o coração descansa em paz. Por isso, nunca esqueça, Jesus não veio apenas para mudar a tua vida. Ele veio para te dar a vida verdadeira, aquela que não termina, que floresce para sempre nos braços do Pai. E um dia, quando tudo se calar, quando o mundo inteiro descansar em silêncio, uma voz doce vai ecoar dizendo: Vinde, benditos de meu Pai, entrai no gozo do vosso Senhor. E ali finalmente estaremos em casa, no lar eterno, no lugar onde tudo começou e onde tudo será perfeito novamente. Se você gostou dessa mensagem, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Muito obrigado por assistir e até a próxima.